Prezados e prezadas estudantes, mais um vídeo destinado aos estudantes do segundo ano do ensino médio, continuando o estudo sobre clima, especificamente agora clima brasileiro. Vamos fazer análise do clima do Brasil. Bom, considerações a respeito do clima brasileiro. Primeira coisa, em relação à extensão territorial. Tá? A extensão territorial do Brasil, que nós devemos considerar para estudo climático, é no sentido norte e sul. O território brasileiro possui terras no hemisfério norte, essas terras se estendem a 5 graus, no hemisfério norte, 5 graus, 16 minutos e alguns segundos. Tá? Aí tem 5 graus, 4, 3, 2, 1, 0 graus, linha do Equador. E começamos o hemisfério sul, 1 grau, 2 graus, 3, 4, 5 graus, vai até 33 graus, tá? No hemisfério sul, ok? De terras de extensão dentro do que é considerado tropicalidade. Então, de 5 graus lá no hemisfério norte a 33, veja que a maior parte da extensão do território se encontra no hemisfério sul, 33 graus no hemisfério sul, tá? Essa extensão territorial norte-sul, ela estabelece o quê? A zona climática da Terra em que o Brasil se encontra. Praticamente, tá? Nós temos nosso território 92, 93%, em torno de 92 a 93%, se encontra na zona intertropical. Isso define todos os tipos climáticos dentro dessa classificação tropical, ok? Então, vejam que do Equador, praticamente, ao Trópico de Capricórnio. E do Trópico de Capricórnio, nós ainda temos, ao sul do Trópico de Capricórnio, nós ainda temos, sim, uma porção de terras, basicamente o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ok? Que se encontra na zona temperada do sul, é outra zona climática temperada. Não sei se vocês lembram das aulas dos primeiros anos sobre as zonas climáticas. Na zona climática temperada, nós temos as 4 estações do ano bem definidas, ok? Nas zonas tropicais, não. Praticamente nós temos o quê? O período quente o ano todo, mais um período de seca e outro de chuva, tá bom? Ok? Mas há peculiaridades dependendo de outras características, de outras diversidades que venham a ocorrer no local, como presença de uma vegetação densa, aí muda a característica tropical, mas não deixa de ser um clima tropical, tá? Áreas montanhosas de relevo, muda a característica do clima, mas não deixa de ser tropical. Tá bom? Então, vamos prestar atenção a isso. Então, lembrou? Zonas climáticas da Terra. A zona intertropical, ela vai do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, ok? Todas as dimensões de terra do mundo que se encontram entre o Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, zonas intertropicais. Então, são os tipos climáticos que têm características de tropicalidade, tá? Do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico, nós vamos ter climas temperados. E nós temos uma pequena dimensão do território brasileiro, em torno de 7%, tá? Que se encontra na zona temperada, que é o sul do Brasil. O Trópico de Capricórnio atravessa o território brasileiro no sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e sul de São Paulo, tá? Então, veja que basicamente os estados da região sul tem uma diferenciação climática, sim, justamente por se encontrar nessa zona temperada. Então, fundamental. Então, aí 2 pontos cruciais aí para o entendimento do clima brasileiro. A extensão e essa extensão estabelece o quê? A tropicalidade do território. Basicamente, essa extensão, grande parte do território, nessa classificação que nós vamos ver de climas tropicais. Ok? Tá. Outro ponto importante em relação ao litoral brasileiro. O Brasil tem um vasto litoral. Esse vasto litoral favorece o quê? A influência da maritimidade. Então, na influência da maritimidade,
Quais são basicamente as características determinantes aí do clima? A amplitude térmica, ela não é elevada. A amplitude térmica, ela é reduzida, porque durante o dia as temperaturas são elevadas, aquece a água, né? A água retém calor. Aí à noite, aquela água do oceano, do mar, do litoral, mantém a temperatura elevada das cidades litorâneas. Então, as amplitudes térmicas nas cidades litorâneas são reduzidas por conta do efeito da maritimidade. Outra influência também em relação ao clima nas cidades litorâneas é as correntes marítimas. E o Brasil sofre influência das correntes marítimas frias. Ai, bebê, dá licença. Ai, pessoal, desculpe. Vamos lá, prosseguir. Então, o Brasil sofre influência das correntes marítimas frias, é a de Falkland, ela vem do sul, da região da Antártida, tá? Subindo todo o litoral da Argentina, então é uma corrente marítima fria e ela vai estar influenciando mais aonde? A região do litoral brasileiro, só que sul, da região sul e sudeste, tá? E de correntes quentes é a sul equatorial e a do Brasil. Essa já vem da região do Equador, do norte e predominantemente ali naquela região do nordeste, tá ok? Então veja as correntes quentes e as correntes frias. Correntes frias vêm do sul, tá? E as correntes frias, as correntes frias do sul, vai subindo, né? E as quentes, elas vão descendo, né, na região, descendo não, né, gente, direção ao sul. Geografia não tem descendo e subindo, né, é norte e sul. Então, a do Equador é em direção do Equador, direção ao sul. A equatorial, sul equatorial e do Brasil. E as correntes marítimas frias, elas vão em direção ao norte. Então, pega toda a região sul do Brasil. Deu para entender esse ponto? Ok? Tá? Outro ponto importante. Bom, então na região litorânea temos aí a influência da maritimidade e para o interior, né, do restante do território brasileiro, vai ser o efeito da continentalidade, que é inclusive o que nós sofremos e vivemos aqui, vivenciamos, né, que sofremos, né, vivenciamos aqui na nossa região central, que é o efeito da continentalidade. Primeira característica, amplitudes térmicas em um período do ano, elas são elevadas, que é justamente essa época do inverno, né? Que durante o dia nós podemos ter temperaturas elevadas e à noite a temperatura cair muito. Por quê? Porque rochas, minérios, né? Não retém calor. Então, rapidamente as rochas, minérios aquecem, mas rapidamente com o cair do sol, sombreou, esfria tudo rapidamente. Aí as temperaturas caem e cai muito, tá? Então, esse é o fator determinante aí dessa classificação climática aqui do nosso território, tá bom? Outra importante influência no nosso clima é em relação ao relevo, e é interessante. Aí a gente tem que pensar no relevo da América do Sul. Costa Oeste, Cordilheira dos Andes. Litoral, nós vamos ter o quê? Planalto Atlântico. Qual é a diferença dos dois? A Cordilheira dos Andes é elevada. Então tá aqui. E o Planalto Atlântico, ele é constituído de maciços cristalinos antigos. Então eles são rebaixados. Tem uma área de planalto muito irregular, de montanhas, serras muito irregular, mas não tão elevado. E a Cordilheira dos Andes, dobramentos recentes, modernos, 4.000, 5.000, tá? 3.000 metros de altitude. Acima de 3.000 metros nós vamos ter pontos lá, tá bom? Então o que acontece? Forma-se o quê? No meio, nós vamos ter no restante do território brasileiro, na área, inclusive, na grande parte, uma área mais plana, de relevo bem mais rebaixados e planícies. Isso forma o quê? Um corredor, que é mais alto, que é mais baixo. E aqui é bem mais baixo, é mais plano, correto? Então, forma uma área de corredor das massas de ar. Então, todas as massas de ar, nós vamos estudar no próximo vídeo, as massas de ar, que vêm do sul, principalmente a massa polar atlântica, que é a que mais atua, principalmente agora no inverno, é responsável por essa queda de temperatura, tá bom? Pela friagem. Ela vem do sul, toda a região ali da Patagônia, ela atravessa, então ela vem lá da região, né, da Antártida, atravessa toda a Patagônia, Argentina, né, vem subindo, tá ok? Uruguai, adentro do território brasileiro, pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e ali ela pega uma vertente litorânea, beirando o Planalto Atlântico,
central e da costa da Cordilheira dos Andes, ok? Então forma um verdadeiro corredor de passagem dessa massa de ar, tá? Vou interromper aqui e prosseguimos na próxima aula. Já vou em seguida gravar o outro vídeo, tá bom? Bom estudo!